Olá, bom dia a todos. Pode parecer estranho estar iniciando com a máscara, mas nessa sexta-feira, 2 de abril, acabamos de finalizar um mês tão difícil, né? Muito difícil para a humanidade e para nós aqui no Brasil, de maneira ainda um pouco mais complicada, digamos assim, ou um período muito difícil dentro dessa pandemia que estamos vivenciando. Então, gostaria, já no começo, lembrar que estamos seguindo com nossas palestras do Grupo Espírita Rita de Cássia, da Casa Maria de Nazaré, de maneira remota, as nossas reuniões públicas, sejam elas gravadas por nós que conduzimos as reflexões a partir de nossas casas ou gravadas no próprio Rita, sem público. Isso visa a nossa proteção, a preocupação da nossa casa em preservar a nossa saúde de todos aqueles que fazem e frequentam o grupo Rita de Cássia. Então é importante que a gente tenha isso em mente, lembrando que, alinhados como estamos com a doutrina espírita, é importante, nesse momento tão agitado da pandemia, onde se questionam questões, o que deve, o que não deve, é importante lembrar frase de Kardec, que se a ciência diz algo diferente da doutrina, então larga a doutrina e segue a ciência, ou seja, seguir o conhecimento, o estudo, o que nos diz a razão e a lógica. E é por isso que a nossa casa, seguindo as orientações da ciência, seguimos com os devidos cuidados com relação a essa pandemia. E vamos então iniciar essa reflexão, lembrando que ela faz parte da nossa reunião pública, desta sexta-feira, 2 de abril, e aí vamos iniciando com uma prece. Nos dirigir ao Pai, a Deus, rogando, nos ampara nesta hora, Senhor. Possibilita que junto a Jesus e seus trabalhadores da seara, de amor e de paz, possa nos acolher nesta hora, possa envolver a todos nós que estamos imbuídos no intuito da reflexão, no intuito da busca do Grupo Espírita Rita de Cássia, para, Senhor, podermos trazer as melhores palavras, como também sabermos escutá-la e refletir em nossos corações da melhor maneira para nosso progresso e felicidade. Que assim, Mestre, na certeza que sempre, Jesus, Tu estás conosco, nos ajuda a estar contigo nesta hora, possibilitando assim a melhor reflexão. E que possamos, em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, mas sobretudo em Teu nome, Deus, nosso Pai, iniciar a nossa reunião, reflexão desta manhã. Graças a Deus. Então, meus amigos, estou aqui de volta, para aqueles que de repente estejam acessando pela primeira vez um vídeo meu, Eu sou André Farias, sou trabalhador voluntário, da Casa Maria de Nazaré, do Grupo Espírita Rita de Cássia, e me foi incumbido a tarefa de refletir com vocês sobre o Livro dos Espíritos, mais especificamente as questões 737 a 741. Quando eu recebi essa incumbência, pensei até em voltar a nossa coordenadora da parte doutrinária, a Regina, dizer, Regina, me muda, porque pelo terceiro ano consecutivo que eu pego o mesmo tema. E talvez eu tenha falado sobre isso
talvez mais de 2 vezes em um determinado ano. E aí me parei, pensei, refleti, pensei em trocar, mas ontem a própria Regina, no estudo que estávamos fazendo, tinha uma frase, né? Eu estou, né, exatamente onde preciso estar. Então, aquilo que nos chega é porque é necessário que a gente reflita. E quando é sobre estudo, mais ainda, porque sabemos quando a gente lê, quando a gente estuda, cada estudo a gente tem uma visão diferente, observa, né, de um ponto de vista diferente, relembra, né, pontos importantes para a nossa fixação, reflexão, né, e nos movimenta para novos pontos de vista. Bem, eu vou iniciar com um texto que está em Eclesiastes, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Isso está em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. E é o tempo de Deus, né? O que ele reflete aqui é o tempo divino, de alguma maneira. Na continuidade da reflexão perceberemos isso, mas nesse texto, né? Mas vamos ficar só com esse. E como é controlado esse tempo? É importante a gente lembrar de um dos princípios básicos da nossa doutrina, que é a crença, né, ou a certeza de Deus. Eu pensei até em falar de um Deus, né, mas como dizia, né, eu vi numa palestra de uma amiga lá em Recife, que ela falava, ela é formada em Direito, e o professor de teologia dela na faculdade refletia, era um teólogo, né, e refletia da seguinte maneira: Deus ser qualquer coisa. Deus ser qualquer coisa. Porque é difícil de definir, né? Os próprios espíritos, eles colocam da seguinte maneira, né, que é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele não diz que é uma pessoa que causou, que criou, né? Ele não personifica, né? Então isso é muito importante que a gente pense, porque muitas vezes, determinados momentos que vivenciamos, até mesmo quando refletimos sobre os tempos, como se Deus apontou para nós, né, nos colocou, né, para nós, para André especificamente, naquele local, naquele endereço, com aquelas pessoas, como se tivesse sido por um capricho, um olhar pessoal, individual. Mas sim, na verdade, ele abrange de uma maneira muito mais ampla, né? Ele atende sim a nós de forma individual, porém, não de uma forma caprichosa, personificada, né? Porque quando nós, inclusive, seguimos, né, para entender
os atributos de Deus, né, que é trazido, né, eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso, com a nossa linguagem, com o nosso entendimento enquanto humanos, a gente coloca como sendo atributo de Deus. E faltando qualquer um desses atributos, já não seria Deus. E é interessante quando a gente pensa nessa coisa do tempo para tudo, né? Vamos pegar alguns desses atributos, né? Imutável. Kardec, na sua nota, né, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 13, ele reflete, é imutável, ou seja, se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma teriam estabilidade. E a lei é imutável. Deus é único, né? Se muitos deuses, se muitas inteligências houvesse, não haveria uma unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação de todo o universo. Isso é importante a gente entender que os tempos são realmente únicos, ou trazidos por uma inteligência única. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus, de outra inteligência. Então é importante esse entendimento da onipotência. E eu acho que o mais importante para que a gente possa entender e crer, né, auxiliando no fortalecimento da nossa fé, Deus é soberanamente justo e bom. É muito importante esse detalhe do justo. A sabedoria providencial, traz Kardec, das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Por isso falávamos que sim, nos acolhe como indivíduo, mas não de maneira pessoal, personificada, porque é André. Não, é como filho, como criação, como João, Maria, Regina, ou seja, como qualquer um de nós. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? E precisamos, quando a gente traz nessa reflexão, inclusive, da doutrina espírita, né, e trazendo esse texto do Eclesiastes sobre o tempo, é interessante como a gente pode, né, uma das possibilidades de nós refletirmos de forma alinhada com as leis morais trazidas por Kardec, né, ou organizadas por Kardec no Livro dos Espíritos, na parte terceira, né, onde ele traz que a lei divina é a lei natural, né, e que aí sim ele vem, que é onde está incluído as questões que vamos comentar, que é nessa terceira parte, ele vem trazendo todas as leis, abrangendo leis ou categorizando como todas as leis as seguintes: a de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso. É interessante quando a gente para nessa parte do progresso, porque de alguma maneira todas elas estão interligadas, não é única, não é sozinha. Da mesma forma que esses tempos que é trazido no Eclesiastes, não é um tempo definido em uma única vez, ou com um único olhar, né? É uma coisa muito abrangente, e é uma coisa que se interliga. Tempo de amar, com tempo de criar, com tempo de destruir, né? Ou seja, é tudo de forma muito harmônica, lembrando, Deus é único, perfeito, né?
perfeição plena e soberanamente justo e bom. Então, todas essas leis, elas são um conjunto, elas formam a lei natural, a lei de Deus, né? E aí, seguindo, de igualdade, de liberdade, e não tinha como ter outra lei que nos alinha com a divindade, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, essas são... A gente vê que quando a gente ouve, né, uma possibilidade de reflexão, esse texto do Eclesiastes, a gente associando a todas essas situações, essas condições, nessas reflexões de cada lei trazida por Kardec. E aí vamos ao que nos interessa de forma mais específica nesta manhã. Antes mesmo de falarmos sobre ela, eu particularmente, eu sempre tenho me questionado muito, né, sobre como a doutrina espírita está colaborando, contribuindo comigo próprio, com o meu progresso, com a minha evolução. E é importante que a gente entenda que essas reflexões que fazemos, esses estudos que realizamos, muitas vezes, mesmo que eles não tenham uma orientação, às vezes, prática, que não é o caso nessa de hoje, mas não tem orientação prática, né? Mas nos faz refletir sobre todo o processo da vida, sobre todo o movimento, né, do aqui e agora, do efeito que estamos vivenciando de uma causa anterior, da possibilidade de trabalharmos para um efeito melhor lá na frente. É muito importante que a gente reflita sempre, né, tenha o olhar sempre no que a doutrina espírita nos traz, como posso trabalhar a mim, não é o outro. Essas reflexões, esse entendimento. E as questões, né, da 737 até a 741, que nos cabe refletir, elas estão dentro dessa parte terceira, da parte que trata da lei de destruição e, mais específico, do subitem flagelos destruidores. Importante lembrar, sinônimo de flagelos, né? Tem epidemia, torturas, açoite, chicotes, adversidades, calamidades, catástrofes, desgraças, infortúnios, revés, tragédias, angústias, né, que trazem destruição. Lembrando que a destruição, ela está dentro da lei divina, e não é uma destruição no sentido de finalização, de concreta, né? É uma destruição em especial nos processos de evolução e progresso. Enquanto na Terra, na parte material, sabemos que é importante, muitas vezes, todo um processo de destruição para uma renovação. Na matéria nós já vemos isso. Como também é importante, se a gente levar para o lado moral, também da destruição, né, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, entendendo que é uma destruição para uma transformação íntima, para uma mudança dos nossos sentimentos, para o amor, a justiça e a caridade. Vamos recordar aí algumas situações, né, de flagelos, apesar de estarmos nesse momento passando, né, por uma situação de flagelos. Depois a gente vai refletir ainda sobre essa identificação como flagelos quando a gente for evoluindo na reflexão de Kardec. Muito triste, né, olharmos, por exemplo, ao nosso país. Sabemos que é em todo o mundo essa situação, mas vamos ver o que está mais perto, fica mais fácil. É muito triste, inclusive, vermos essa quantidade de pessoas, né, desencarnando, espíritos deixando a Terra,
devido a um flagelo destruidor, que é essa epidemia, essa pandemia que estamos vivenciando, né? Batemos números muito elevados já, né? Só no Brasil mais de 320 e tantos mil, né? Estamos numa média diária de quase 3 mil por dia apenas, meus queridos, por conta desta pandemia, né? Então é interessante que a gente reflita essas questões que vamos estudar com vistas a essa situação que estamos vivenciando, né? Mas tivemos várias na humanidade, né? Tivemos tsunami em 2004, o terremoto no Haiti em 2010, tivemos o terremoto lá no Nepal em 2015, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos em 2019 a tempestade, né? Em abril, ou seja, estamos no mês aí completando 2 anos daquela tempestade, onde teve vários desabrigados, onde tivemos alguns mortos. Nós tivemos a peste negra, né, que entre Europa e Ásia, né, de 1333 a 1351, levou mais de 50 milhões de mortos, né? E é interessante quando a gente, vamos pegar essa peste negra ou a peste bubônica, né, que teve esse nome de peste negra devido a tão difícil, né, da escuridão que foi trazida, a dificuldade nesse período. E como ela foi combatida? Foi combatida à medida que se melhorou a higiene e o saneamento das cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. Vejam como as coisas às vezes se repetem até para a gente ter um cuidado, né? Olha, a higiene, a saúde, a preocupação com a saúde geral, né? Ela faz parte da saúde global, né? Individual de cada um e global. Se o mundo está doente, nós podemos adoecer, por mais que cada um de forma individual, isso está mais do que provado aí com essa pandemia que estamos vivenciando, né? Não existe, porque eu sou limpinho, não existe isso, né? Nós podemos sim ser alcançados, porém, com os devidos cuidados, podemos ir além, né? A cólera também, já mais 1817 a 1824, a própria tuberculose, né? 1 bilhão de mortos, né? Em 100 anos, 1 bilhão, né? E foi, né, obviamente, apenas quando a ciência, novamente a ciência aí começou a evoluir, entender, a identificar o bacilo de Koch, que era o causador, e aí sim foi possibilitando a evolução e cura. A varíola, 300 milhões de mortos, né? Entre 1896 a 1980, quantos anos isso? E foi erradicada no planeta em 1980 por conta de vacinação em massa, né? Então a gente vê toda essa situação. E tem, obviamente, aqueles flagelos que são causados por nós, né? As guerras, né? A falta de atenção, da segurança necessária aos nossos ambientes, a nossos lugares onde concentramos mais pessoas, né? Na construção de prédios, na construção de clubes, de boates, né? Lembrando a Boate Kiss, e assim vai. E aí a gente pensa, né? Lembrando aí que Deus tem todos os tempos, e onde está Deus? Porque Ele permitiu, porque permite, né? E permitiu todas essas situações, tais coisas. Aí vamos à questão 737, a primeira questão que nos foi trazido refletir. Kardec questiona os espíritos dessa maneira: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem:
para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição ou a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Só uma pausa antes de ler o restante. Muitas vezes os resultados também só são apreciados depois que nos distanciamos dele, né? Porém, quando vamos progredindo, quando vamos tendo a condição de pensar, de raciocinar, fica muito mais claro e possível, primeiro, a confiança e a fé que faz parte de um processo, né? E que a gente possa trabalhar desde já esse resultado, né? Observar e trabalhar já esse resultado. E aí coloca, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que nos causam, né? Então, ou seja, a gente chama de flagelo por isso, né? Por esse motivo. Muitas vezes, aí ele continua, né, são necessárias para que se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É interessante a gente pensar nessa coisa da velocidade, e aí vem de novo a reflexão sobre a ciência, né? Muitos até rechaçam o detalhe da vacina, porque uma vacina demora, tem que passar 50 anos, 100 anos, né? Quando a gente vê, inclusive, essas próprias flagelos que comentamos, né? A varíola, por exemplo, né? Que a vacina foi de 1896 a 1980, quase 100 anos, né? Só que nós evoluímos. Nós não estamos mais lá em 1800 e pouco. Nós estamos com uma tecnologia evoluída, com todo um processo, com a nossa intelectualidade enquanto espíritos encarnados em evolução aqui na Terra, temos evoluído, temos progredido. Então, obviamente, que a velocidade, o entendimento do que é possível, ele também acelera, né? Então, interessante a gente refletir nesse detalhe. E aí vamos à pergunta 738. Kardec questiona, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que esses flagelos destruidores? Né? Vamos combinar, né, gente? Poxa, precisava 330 mil quase já no Brasil para poder a gente evoluir, né? Para a gente poder mudar, né? Ou aproveitar essa... Será que não tinha outras formas mais brandas ou mais amenas? E os espíritos respondem, pode, Deus pode. E os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Antes de terminar a frase, que é muito importante, é interessante, voltando àquela reflexão que eu tenho feito muito a mim mesmo, né? Um dos meios é o conhecimento, que nos traz, por exemplo, a doutrina espírita. O que é que eu estou aproveitando disso? O que é que de fato eu posso estar entendendo, conhecendo? Estou aqui falando com vocês, né? Trazendo essa reflexão, mas o que eu estou aproveitando para mim, para o meu trabalho de reforma íntima, o meu trabalho de progresso. E continua, necessário, portanto, se torna, eu vou ler primeiro como está escrito lá, necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É muito importante que a gente entenda, quando a gente fala castigado, e muitas vezes assim ainda usamos o termo, ou nos sentimos como, e aí às vezes a gente até, por isso, personifica e responsabiliza, né,
né? Deus está me castigando. Não, lei justa, misericordiosa e bondosa. Causa e efeito. Na verdade, não é castigo, é a consequência de alguma coisa. Então, até vou ler novamente essa frase, trocando o castigado, para a gente entender e aproveitar e assumirmos a direção, as rédeas da nossa vida para futuros efeitos. Necessário, portanto, se torna que sinta a consequência de seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Isso é por isso que a gente sente como castigado. E aí na pergunta A ele coloca, mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Pois é, né? E tem uns até que a gente vê, poxa, esse sobreviveu e o outro não. Aí vamos pegar aquele, se fosse um ente querido, teria morrido, né? Um item que tem no Evangelho segundo o Espiritismo que vale a leitura e reflexão quando vier esses pensamentos em nossa mente. E os Espíritos respondem, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. E esse é outro pilar fundamental, né, da doutrina, na verdade, da religião cristã, que é que somos espíritos imortais. Sobrevivemos à morte do corpo físico, né? A doutrina espírita apenas aí dizer, não, mas é diferente de outras religiões, né? Que coloca o destino do espírito imortal, da alma, né? Mas todos temos um espírito imortal. Então, se a gente pensa como uma vida infinita, de continuidade, por que achar que é injusto se morre da mesma maneira um que é bom e um que é mau? Lembrando que seguimos. E aí na B ele fala, mas nem por isso as vítimas desse flagelo deixam de o ser. Ou seja, mesmo assim o bom não deixa de ser vítima do flagelo. E aí ele traz assim, se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então, ou seja, novamente sobre a vida imortal. E aí vamos dar uma pausa na continuidade do estudo dessas perguntas e não tem como voltarmos à base do Espiritismo, e que está dentro também do Livro dos Espíritos, né? Sobre a imortalidade da alma. Na questão 171, uma nota de Kardec, ele diz, todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Seria muito injusto da parte de Deus se fosse dado o limite apenas dessa vida, que sabemos como é curta, pensando numa transformação moral, pensando no trabalho, por exemplo, nosso de indulgência, de perdão, para aquele que a gente chama próximo. Como difícil é. O difícil, às vezes, até do próprio processo de indulgência e de perdão por situações que observamos dos outros, dentro da sociedade, a humanidade. E aí vem a pluralidade das existências, nessa possibilidade nossa de voltar e fazer em novas existências, dar continuidade ao nosso progresso. Poderíamos evoluir somente no mundo espiritual? Sim, poderíamos. Mas a nossa necessidade, a possibilidade da encarnação, é para que a gente possa até mesmo experimentar e, de alguma forma,
acelerar através da disciplina, né, da preocupação. Costumo muito refletir da seguinte maneira: quando a gente não tem o que fazer, então a gente está com algum problema ou com alguma cisma, de alguma situação pessoal, de rancor tal, aquilo fica batendo na nossa mente, batendo. Eu devia ter dito isso, eu devia ter respondido aquilo, eu devia ter feito isso, aquilo, outro, com relação a alguma ofensa, por exemplo, né? Mas aí, ainda pensando, a gente precisa dormir para poder manter o corpo físico, a gente precisa trabalhar para poder nos sustentar, comprar o alimento, fazer a comida, né? A gente precisa de um movimento que nos ajuda a ir trabalhando a nossa razão, a nossa inteligência e assim possibilitando o nosso também evolução moral. E é importante, muitas vezes, a gente pensar, então a encarnação, os resgates, os flagelos, é só porque é dívida do passado, né? Dívida resgate da situação passada. Na verdade, gente, a encarnação, como os próprios espíritos nos respondem na 132 e na 167 eles refletem para Kardec sobre isso. Na 132 ele fala: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, né? Ou seja, não é para nós sofrermos, é para nós trabalharmos a nossa perfeição e, por conseguinte, felicidade. Na 167 ele fala que é para melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde há justiça divina? Onde o Deus justo e bom, né? Então esse é o detalhe. E não podemos esquecer, né, ainda dentro dos estudos que temos da doutrina espírita, na classificação que Kardec faz, né, de forma didática, estamos dentro de um mundo, estamos vivenciando um mundo de expiações e provas, né? E aí é interessante que a gente observe o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, no item 15, tem o seguinte trecho de uma mensagem de Santo Agostinho: esses espíritos, ou seja, nós que estamos no planeta de expiação, têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens incluindo nós, né? Um com o outro, das nossas, não vou dizer perversidades, vamos dizer ainda inferioridades, né? Nossas dificuldades, e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E assim que Deus, em sua bondade, faz que a própria consequência da nossa conduta e atitude redunde em proveito do progresso do espírito. Isso foi Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, ou seja, não é que toda e qualquer situação, porque eu precisei vivenciar isso. Precisamos se vivenciar. Precisamos vivenciar porque vivemos num planeta de expiações e provas, que estamos para provar, que estamos para testar a nossa paciência, a nossa resignação, e assim vai. Seguindo com o estudo, pergunta 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem, responde os espíritos. Muitas vezes muda as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Continuando, na 740, que é uma pergunta muito importante, a reflexão que os espíritos nos trazem. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? E aí vamos pensar nessa atual condição que estamos vivenciando. E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, e aí a gente vê todo o processo que se desenvolve de vacina, de conhecimento, né? De demonstrar
paciência e resignação, né? Olha aí, a nossa necessidade de ainda permanecermos em casa, a nossa paciência e resignação da falta, né, do tempo de não abraçar. E que lhe oferecem também ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Isso é interessante porque tem um ditado que me incomoda, sempre me incomodou bastante, que é o farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, está errado. Vamos lembrar Jesus que poucos pães, né? A gente pensar multiplicou, não, foi com poucos pães que ele realmente multiplicou a possibilidade de matar a fome de vários, né? Com poucos pães e poucos peixes. Então, muita atenção a isso. É a oportunidade, é um ensejo da gente manifestar os nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. É uma situação que estamos vivenciando muito difícil, muito difícil. Não podemos sair de casa, mas podemos ajudar sim. Ajudar com as nossas orações, com os nossos pensamentos, com as nossas melhores vibrações. Vibrações, inclusive, para a própria vacina, para que ela seja eficaz, né, junto a cada um de nós, junto à humanidade, para que ela vacine, nos traga não só a imunização do Covid, mas que ela aproveite esse momento envolvendo a nós esse ensejo para que ela, na realidade, fortaleça em nós o sentimento e a necessidade de amar o próximo, de olhar aqueles que estão ao lado. E cada vez mais o próximo fica mais próximo, né? A tecnologia nos mostra isso, como nós nos comunicamos instantaneamente com aquele que está do outro lado do mundo, né? Então essa possibilidade já era de fato pelo pensamento e atestado cada vez mais pelo próprio avanço nosso, progresso tecnológico. E aí vem a 741, que é a última questão. Dado é ao homem conjurar, ou seja, lutar contra os flagelos que o afligem, podemos, devemos, né? Aí ele diz sim, em parte é. Não, porém, como geralmente entendemos. Os espíritos respondem, né? Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Quando a gente não respeita a natureza, quando a gente não respeita o próximo, quando a gente traz as situações dos flagelos provocados por nós mesmos, né? E diz, à medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha em mente isso, dessa possibilidade, que é o trabalho da inteligência. A vacina, apesar dela estar sendo criada no momento onde estamos com a pandemia em si, mas é para prevenir, é para possibilitar vivermos melhor. Os prédios no Japão são construídos com a possibilidade de resistir aos terremotos. É isso que nos possibilita a bondade divina. A inteligência para nós, de modo próprio, buscarmos essa proteção, essa evolução coletiva do nosso planeta. E aí tem uma nota de Kardec nessa questão que diz o seguinte: que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar, no finalzinho já, né? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. O que não faremos quando conseguirmos aliar isso? Quando vermos que numa situação como essa, já vimos muito movimento, mas ainda temos
afinal estamos num planeta de expiações e provas, ainda temos a situação do egoísmo e do orgulho, do interesse pessoal, daqueles que querem aproveitar o momento para tirar vantagem, né? Então, imaginem quando, aos pouquinhos a gente chega lá, já evoluímos muito, quando a gente conseguir aliar, né, essa necessidade do amor ao próximo, da caridade para com o semelhante, mas não é da caridade, preciso dar, não. É da caridade no sentido mais amplo, da ação coletiva, da ação de que aquilo que eu estou fazendo afeta a outros. E que, como espírito imortal, no ir e vir aqui neste planeta, eu posso sofrer as consequências daquilo que estou fazendo hoje. Se eu estou maltratando o planeta, vou sofrer a consequência do que estou causando hoje. Lei de causa e efeito. E o que nos cabe, gente? Chegando aí ao final da nossa reflexão. O que nos cabe? Há alguns anos, a campanha anual do nosso Rita foi Consciência e Responsabilidade. E eu diria que consciência e responsabilidade precisa ser a nossa preocupação com o que já sabemos, buscando ampliar essa consciência e sermos responsáveis com aquilo que já sabemos. Aquilo novamente da reflexão que eu faço sempre, né? O que a doutrina espírita está possibilitando, está me responsabilizando de fazer comigo mesmo, não é com o outro, comigo mesmo. Que efeito está ocorrendo em nós a atual pandemia? O que eu tenho feito? Quais as minhas possibilidades? Além da nossa prece, da nossa oração, temos tanto, a nossa casa atende centenas de pessoas na comunidade da Rocinha, em situação que está muito, muito difícil. Consequências da pandemia. A pandemia não é só aquele que morre lá entubado na UTI, não. A pandemia, ela traz consequências muito maiores. Da fome, da dor, da consequência até daquele que se recupera, da necessidade de reabilitação. Então precisamos aproveitar essas reflexões, esses flagelos, essa destruição que está sendo necessária no momento. Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? O que me cabe neste momento? Não é o que cabe ao outro, mas o que cabe a mim. O que estamos puxando Eclesiastes? O que estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos alinhados com o tempo de Deus, o tempo de amar, o tempo de destruir, de construir, de se livrar das pedras, ou de colher pedras para a construção de muros ou de templos? Como estamos alinhados ao tempo de Deus? E é importante a gente lembrar, já que trouxemos essa reflexão do tempo alinhado à lei natural, né, as leis de Deus, as reflexões que Kardec traz no Livro dos Espíritos, na parte 3ª. É importante lembrarmos, se eu não me engano, é a 614, que a lei natural é a lei de Deus. E a gente só é infeliz quando se afasta dela. Então, que a gente possa estar alinhado a esta lei. Que possamos, então, ao final destas reflexões, nos dirigirmos novamente a Jesus, nosso Pai. E envolvidos que estamos nessa ambiência, nesse momento, inclusive, de uma sexta-feira santa, que possamos, Senhor, te rogar, para que possas nos ajudar a santificar os nossos pensamentos e os nossos atos. Que possamos nos alinhar a Ti nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade em nosso planeta. Que possa, Mestre,
o teu olhar, unindo, utilizando também daquilo que possuímos cada um de nós de bom, alcançar a toda a humanidade, em especial aos locais de maiores dores devido às perdas, ao processo dos desencarnes desse momento do Covid, do coronavírus, como também, Senhor, as consequências da fome, da dor, do desespero. Ampara-nos, Mestre, nesta hora. Como sempre, Tu nos ampara. Como sempre, Deus está conosco. No tempo adequado estamos. E mais uma vez, Senhor, na certeza de que sempre Tu estás conosco, nos ajuda, Senhor, a estar contigo. Graças a Deus.